Nós vamos falar hoje sobre algumas palavras que aparentemente são contraditórias. Nós vamos entrar num cenário muito importante, onde se travou a batalha mais dura e renhida de todo o universo. Vamos entrar num lugar pequeno, conhecido como Jardim do Getsêmani. Para vocês terem uma ideia, o Jardim do Getsêmani é um espaço pouco maior que o espaço interno do templo. Não é muito grande. Era um lugar onde se prensava azeitona, para se extrair delas o óleo. A palavra Getsêmani é uma palavra hebraica que significa prensa de azeitonas. E ali, as azeitonas colhidas nos olivais eram colocadas debaixo daquela prensa de rosca, né? E então eram prensadas e dali era extraído o óleo. É muito simbólico isso, porque foi neste jardim que Jesus costumava se isolar para estar em comunhão com Deus. O dono daquele jardim provavelmente era amigo, discípulo, seguidor de Jesus, e lhe franqueava aquele lugar para que ele pudesse se isolar para estar em comunhão com o Pai. E quando nós encontramos Jesus nesse texto, nós vamos vê-lo exatamente nos últimos momentos antes da sua paixão, do seu sofrimento, sendo espancado, julgado, passando por 6 julgamentos totalmente ilegais, sendo condenado por coisas que ele não fez e sendo pregado numa cruz. E ele sabia que tudo isso ia acontecer de antemão. Então, ali no Jardim do Getsêmani, quem já assistiu aquele filme, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Vocês devem ter visto, a primeira cena do filme é justamente ele orando nesse jardim, clamando ao Pai, com o rosto em chão, em profunda agonia. A palavra agonia é uma palavra grega, língua em que o Novo Testamento foi escrito. E agonia significa luta interior. Luta. Agon é luta. Então, quando se fala de agonia, é uma luta interior. E o que nós vamos encontrar aqui é Jesus sofrendo uma agonia, uma luta interior, na expectativa da morte, para que houvesse a vitória e nós pudéssemos ter vida. Então, o título da mensagem essa manhã é Agonia, Morte, Vitória e Vida. Parecem coisas que não combinam entre si, parecem coisas que são mutuamente excludentes, mas nós vamos acabar descobrindo aqui um paralelo que se aplica a todos nós, de uma maneira direta, de uma maneira indireta. Primeiro, de maneira direta, Jesus Cristo passou pelo que passou para que você e eu pudéssemos ter esperança de vida eterna, certeza do perdão. Aliás, esperança, certeza da vida eterna, né? Não é uma esperança assim, será que talvez se eu conseguir uma média boa, eu passo no exame final e vou para o céu? Não existe isso. Você é comprado pelo sangue de Jesus, você entrega a tua vida para Jesus, você pertence a Ele, e aí você é salvo por causa disso, porque você é propriedade de Jesus Cristo. Então não é assim que, se eu me esforçar, eu vou ser suficiente bonzinho para merecer o céu. Triste notícia, você se esforçando para ser bonzinho, se merece o inferno. E eu também. Nenhum de nós é diferente. Mas, por causa dessa agonia, ali, naquele lugar, você e eu somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, a partir do momento em que entramos em aliança com Ele e passamos a pertencer a Ele e dizemos não para a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. Muito bem, gente. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 26, versículos 36 a 45. O primeiro dos evangelhos no Novo Testamento,
embora não tenha sido o primeiro a ser escrito. Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Para contextualizar um pouquinho esse ambiente, são os últimos momentos de liberdade de Jesus Cristo, como homem. Eles haviam celebrado a ceia da Páscoa, a última ceia, em que Jesus instituiu o partir do pão e o vinho como memorial dele, da sua carne e do seu sangue. Havia avisado a todos os discípulos que ele iria morrer e havia alertado que havia um traidor entre eles. E os discípulos estavam tomados de profunda tristeza, porque a partir desse momento eles não ouviam mais nada a não ser: Jesus não vai estar mais conosco, Jesus vai morrer. Nosso mestre, com quem nós vivemos 3 anos direto, vai nos deixar. E por que ele vai morrer? Quem é o traidor? Judas já havia saído para buscar a turma de soldados dos fariseus, dos sacerdotes do templo, para que pudesse pegar Jesus, ele entregar Jesus na escuridão, que nós sempre estamos acostumados a pensar, em termos da nossa época, em que a gente sai na rua e os postes estão iluminando o chão, né? Então é difícil você não reconhecer uma pessoa. Mas quando você imagina uma cidade que é iluminada com tochas, e não tem tochas em todo lugar, um jardim no meio do mato, você não, se eu estivesse aqui a distância daqui para o Guilherme, eu não ia saber quem ele é. Eu ia ter que olhar bem perto no rosto dele assim, sentir o cheiro. Ah, esse é o Guilherme. Entende? Judas foi à frente para entregar Jesus como? Porque lá era escuro. Talvez tivesse o brilho do luar. Então Judas foi para beijar Jesus no rosto e com isso indicar: esse é o cara que vocês têm que pegar, para não pegar um outro por engano. E Judas traiu Jesus naquela noite. E Jesus foi, então, desde aquela noite, espancado, humilhado, insultado, ferido, e depois sofreu a pior das mortes, a maior dor física, porque não sei se vocês sabem, a morte por crucificação, você morre de tétano por causa dos pregos atravessando tua carne, você morre de cãibra, porque essa posição forçada, pendurada por pregos, você não consegue respirar, você morre sufocado. E essa crucificação, as imagens que a gente tem por aí, Jesus está com um paninho cobrindo as suas partes íntimas. Essa crucificação tem um quê de humilhação, porque a pessoa fica nua, exposta ao desprezo público. Você imagina, sofrendo dores excruciantes, uma pessoa casta, com os braços abertos, as pernas pregadas, exposto para todo mundo contemplar você.
humilhado, sem veste alguma, morrendo aos poucos. É isso que Jesus passou. Mas sabem, a morte física não é um medo que Jesus enfrentou, não foi tanto o sofrimento físico. Porque o sofrimento físico, existem algumas pessoas, um tanto quanto estoicas, autocontroladas, que elas passaram pela experiência da morte como que sem muita grande demonstração de sofrimento, ou de angústia, ou de medo. Alguns filósofos, como Platão, foram condenados à morte. Platão ou Aristóteles, agora não lembro. Sócrates foi condenado à morte. E antes de tomar o veneno que o mataria, ele discursou. Aí você fica pensando, Jesus estava com medo de morrer? Não essa morte. Quando Jesus foi ao jardim do Getsêmani, ele sentiu todo o peso do pecado da humanidade inteira. Todo o peso da malícia humana, todo o peso do ódio humano, todo o peso da violência cometida contra as pessoas, tudo isso Jesus sentiu naquele momento. E o que é pior, imagina o seguinte: Jesus, apesar de ter um momento na história em que ele nasce, um momento em que ele morre e depois ressuscita, Jesus não é só um ser humano, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Esse é um grande mistério da fé cristã. Jesus, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem, ele existe antes da sua encarnação na forma humana de Jesus e existe para sempre. Ele existe dentro do tempo, existe fora do tempo. Então, Jesus é parte do Deus triuno. E esse Jesus, como parte do Deus triuno, experimenta perfeita e ininterrupta comunhão com as outras pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus é Deus Filho e ele tinha comunhão perfeita e ininterrupta com o Pai e o Espírito Santo. Agora você imagina a quebra dessa comunhão. Para você, talvez isso não seja uma coisa tão dolorida, porque você nasceu na condição de separado de Deus. E até o momento em que você entregou a sua vida a Jesus, você não sabia o que é ter comunhão com Deus. Se você não entregou sua vida para Jesus, você ainda não sabe o que é ter comunhão com Deus, o que é ter paz de espírito, o que é ter aquele sentimento de propósito restaurado, aquele sentimento de sentido na vida restaurado, aquela presença amorosa e quente de Deus ao redor da sua vida o tempo todo. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, você não sabe o que é isso. E ainda que você seja um crente devotado, que tenha uma vida de devocional, que entre na presença de Deus todos os dias e seja inundado pela presença de Deus, o que você experimenta não se compara a uma fagulha do que realmente é a plenitude da comunhão com Deus. Então, Jesus experimentava a plenitude de Deus o tempo todo, antes de ele se tornar homem e depois. Mas naquele momento ele perdeu a comunhão com Deus por causa do seu e do meu pecado. E aqui está a agonia de Jesus, a luta interna, que nós vamos encontrar aqui. Outros textos paralelos que contam o mesmo momento, são 4 evangelhos, vamos lembrar, e contam que Jesus, nesse momento, a luta foi tão intensa que ele suou como que gotas de sangue, o seu suor se tornou espesso como sangue. Tamanha agonia. Agonia por quê, gente? Agonia para quebrar a minha vontade e aceitar o que minha alma não quer. Esse lado humano de Jesus se revela aqui nesse momento porque Jesus, de repente, começa a dizer: Pai,
Se possível, houver outro jeito para que a humanidade seja salva, que eu não precise passar por essa quebra da comunhão contigo, então eu prefiro outro jeito. Todavia, não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Sabe, amados, qual que é o grande problema da maioria dos cristãos? É que eles não fazem essa oração. Todavia, Senhor, seja o que eu quero e não o que o Senhor quer. Essa é a grande batalha de qualquer pessoa que queira andar com Deus. Morrer para a sua própria vontade, você abandonar os seus próprios planos e dizer, Deus, os teus planos têm prevalência na minha vida. A última palavra é a sua vontade, ainda que a minha vontade esteja em colisão com a sua. Eu escolho a sua e a minha é deixada de lado. É exatamente isso que Jesus Cristo fez. Amado, naquele jardim estava sendo decidido o teu e o meu destino eterno. Da decisão de Jesus dependia se nós todos pudéssemos ter acesso ao céu ou se seríamos condenados sem perdão para o inferno. Daquele momento, não foi, imagina, para o próprio Deus, não foi sem luta interior que a decisão foi tomada. Outra coisa que eu já vi muito ateu questionar, quem é que ama um Deus capaz de mandar à morte o próprio filho? Eu tenho aqui minha filha Raquel. Se ela se esborracha no chão, se estatela, eu posso até ficar com o coração pesado, mas eu não sinto a dor que ela sente. Por quê? Porque apesar de ela ser carne da minha carne, sangue do meu sangue, ela é um ser separado de mim. Ela não é uma extensão de mim. Isso já não acontece na Trindade. Quando Deus Pai envia o Filho à morte por nós, Ele não está mandando alguém outro. Porque Deus é um só, em 3 pessoas. Ele está mandando parte de si mesmo. Ou seja, Deus, a Trindade toda, morreu na cruz. Porque eles são perfeitamente um. Então não é assim que Deus mandou um outro lá, coitado, de bode expiatório. Aliás, essa expressão bode expiatório é bíblica. Jesus foi nosso bode expiatório. Mas Jesus é Deus. E Deus, na sua plenitude, sofreu essa experiência. E a dor era intensa. Então, a primeira coisa, amados, que nós vemos aqui, a agonia de Jesus decidiu o teu e o meu destino. A luta dele. E nós vamos ver que isso vai se aplicar a nós de outra maneira também. Porque você vai ter que enfrentar momentos de agonia em que você vai ter que aprender a abandonar a sua vontade, os seus planos, por aquilo que Deus quer. Eu sei que essa pregação não enche igreja, né? Falar de agonia, falar de abandono, falar de sacrifício, mas essa é a verdade. Num mundo onde se prega o evangelho que você só ganha quando entrega a vida para Jesus, em parte é verdade. Mas existe perda em você entregar a sua vida para Jesus. Porque você não tem mais a palavra final. A vontade é de Deus. Você não consegue entrar no reino de Deus sem morrer. Morrer para si mesmo. Senhor, não mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa grande verdade. Nós precisamos morrer para nós mesmos. E sabe, amados, quando nós morremos, cessam todas as lutas. Você já viu algum morto angustiado com um boleto de pagamento? Já? Se você vai no enterro e dá um tabefe na cara do morto, ele vai levantar do caixão para revidar? Não? Se você insulta a mãe do morto, o morto volta para te encher as paciências? Xinga de volta? Já viu um morto xingar de volta? Não.
Morto não faz nada. Uma das grandes vantagens de você estar morto é que aquelas coisas que te roubavam a paz, não roubam mais. Você não precisa mais ficar preocupado. Quando Jesus finalmente morreu, no jardim de Getsêmani, ele morreu ali. O resto foi só a finalização da decisão de Jesus. Jesus não foi vítima, ele entregou a sua vida. Tanto é verdade que quando a turba veio prender Jesus, Jesus disse assim, eu sou Jesus. E quando ele falou isso, toda a turma caiu por terra no chão. Tamanho poder dessas palavras. Em outras palavras, se Jesus dissesse assim para aquela turma, morram todos vocês, eles caíam mortos na hora. O mesmo Jesus que amaldiçoou a figueira, em um dia a figueira secou completamente. Jesus é Deus, é o autor da vida. Se ele quisesse, aquela turma toda morria, sem perdão. E ele se entregou. Porque ele já estava morto. Morto para a autopreservação. Morto para si mesmo, para que a vontade de Deus se cumprisse. Agora, sabe o que é interessante? Na morte a vitória. Por quê? Porque a grande doença da humanidade, a raiz de todo pecado é o ego. Quando nós colocamos o nosso ego, a nossa vontade acima de Deus, quando nós vivemos de maneira egoísta, vivendo para nós mesmos, e tudo é em busca de satisfação dos nossos prazeres. Deus não é contra o prazer, meu querido. Deus criou um mundo cheio de prazeres para que você tenha prazeres, mas o prazer não pode ocupar o lugar de Deus. E outra coisa, o prazer não pode te possuir. Essa é a grande verdade. O problema nosso é que nós transformamos o prazer em Deus e nós somos possuídos pelo prazer, pela busca do prazer o tempo todo. E não somos muitas vezes capazes de sacrificar 1 minuto de prazer por algo maior. Essa é a razão da necessidade de Jesus Cristo morrer por nós. Porque essa busca pelo prazer, essa busca por essas coisas, leva o homem a fazer o que faz, a matar, a violentar, a roubar, a destruir, a mentir, a prejudicar os outros, a usar os outros para os seus próprios interesses. Tudo isso vem da mesma raiz, o egoísmo. Quando finalmente você morre, você tem vitória. Porque em vez de tentar construir um altar para o ego, você fica livre. Sabe qual que é a maior libertação que Jesus oferece? Jesus liberta você de você mesmo. Você não precisa se preocupar com o seu nome, você não precisa se preocupar com o seu poder. Você está liberto de todas essas coisas, para ter uma vida completamente satisfeita e realizada na presença de Deus. Naquele jardim, o diabo já começou a ser completamente derrotado. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Pensa um pouquinho em você. De repente, Deus lhe pede uma coisa que você não quer. Que você faça uma coisa que você não está a fim de fazer. Senhor, esse é meu pecadinho secreto. Senhor, esse é meu pecadinho que eu gosto tanto. Ele está te matando, mas você acha que está morrendo quando Deus pede que você abandone aquilo. Senhor, essa é uma área que eu quero controlar. Talvez não seja um pecado, né? No sentido assim, eu estou adulterando, roubando, mentindo, ou matando alguém, ou destruindo alguma coisa. Não, talvez seja uma coisa assim que eu quero controlar. Aqui eu quero ter controle, não vou deixar Deus controlar. E aí, Deus diz assim, dá para mim. Diz, não, Deus, de jeito nenhum, se quiseres, faz qualquer coisa, menos isso. É bem isso que Deus quer. Porque está ocupando o lugar de Deus. Aí, amados, você morre. Quando finalmente você morre e abre mão,
Já viu um morto levando mudança? Mudanças, como é que é? Mudanças além, vai para lá também. Não existe. Né? Quando muito tem um paletó sem bolso, porque não vai ter nada para guardar no bolso. Ou uma roupa bonita, né? Só. Queridos, quando você morre, você não tem mais nada para proteger, não tem tesouro para guardar. Aí você tem vitória, porque Deus passa a ser teu tesouro. E a Bíblia não. Alguém uma vez disse, não é tolo alguém que não guarda o que não pode reter, que entrega o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. A comunhão com Deus, a paz com Deus. E olha só, aí a vida, não foi uma experiência de morte, não foi uma agonia até morrer. Pois bem, aí, surpreendentemente, vem a vida. No caso de Jesus, foi para o inferno 3 dias. Em teu lugar e meu lugar. E aí, então, nem a morte pôde segurá-lo, porque ele é o justo, o autor da vida, e ressuscitou. Agora, deixa eu te contar um negócio. Através da morte foi gerado vida. Através da morte sacrificial de Jesus foi gerada vida. Quando nós decidimos morrer para nós mesmos, aí é que Deus vai poder começar a nos usar para trazer vida aonde quer que nós formos. Uma pessoa morta para si mesmo traz vida em tudo que toca, porque daí Deus pode agir e receber a glória. Deus não precisa limitar a sua atuação nessa vida, porque essa pessoa está sujeita completamente à vontade do Senhor. Eu, como pastor, percebi que muitas vezes Deus deixou de me usar, porque ainda não tinha morrido em algumas áreas. Quando finalmente morri, em novos níveis, passei a ser usado por Deus na vida de outros. Eu quero deixar isso bem claro para você, amados. Muitas vezes nós não conseguimos produzir vida porque ainda não estamos mortos para nós mesmos. Mas na medida em que nós abandonamos, oramos a oração de Jesus, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí então nós passamos a ser instrumentos de vida nas mãos de Deus, para libertação, salvação e cura, para tudo que nós tocamos. E isso eu quero deixar como palavra para vocês, amados. Se você é cristão, você é um discípulo de Cristo. E a oração de Cristo tem que ser a sua oração. Todavia não seja o que eu quero. Agora pare e pense um pouquinho. Nós vamos orar, mas antes eu quero que se pare e pense um pouquinho. Pergunte para Deus, Senhor, onde eu não tenho rendido a minha vontade à sua, onde eu ainda não coloquei a tua vontade acima de todas as coisas, Senhor, não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Essa experiência de comunhão com Deus pode não estar acessível a você se você não entregou sua vida para Jesus. Eu quero te desafiar hoje, você fazer uma aliança com Jesus. Através da tua entrega pessoal, você pode hoje ter certeza da vida eterna. Não porque você merece, mas porque a graça de Deus te alcança. Você não precisa comprar, você não precisa merecer. Você precisa apenas render-se a Ele, assim como Jesus se rendeu ao Pai. Eu quero te convidar a fazer essa oração agora. Se você nunca fez isso, ore em seu coração, Senhor Jesus. Eu tenho vivido para mim mesmo, para mim mesma. Eu tenho vivido de maneira egoísta. Eu sou um pecador, uma pecadora. E eu, de hoje em diante, me arrependo. E declaro que Jesus é meu dono, meu Salvador. Eu pertenço a Ele. E de hoje em diante a vontade de Deus, Pai, está acima da minha vontade pessoal. De hoje em diante, eu vivo para fazer a vontade do meu dono,
do meu Senhor, que é Jesus Cristo. Senhor, me ensina pelo Teu Espírito Santo. Eu agradeço porque através dessa aliança que eu faço contigo, eu sei que sou filho, filha de Deus. E eu passei da morte para a vida eterna. Senhor, faz de mim um instrumento de vida para os outros, em nome de Jesus. Ó Deus amado, assim eu peço, Pai, que o Senhor esteja fazendo o milagre da vida aqui também, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.